Olá, tudo bem? Eu sou a professora Cláudia, da disciplina de Química e Agronomia, e vim falar um pouquinho sobre a acidez e a alcalinidade de solos. A composição dos solos, ela afeta diretamente a acidez e a alcalinidade dos mesmos, ou seja, se ele tem característica mais ácida, neutra ou alcalina. Essa determinação da acidez dos solos é extremamente importante, pois ela implicará no manejo deste solo. Então, para sabermos se um solo precisa ou não precisa de calcariação e de qual é a quantidade de calcário que deve ser acrescentada ao solo durante o processo de manejo do mesmo, precisa-se inicialmente determinar qual é o valor de pH do mesmo. Esse pH do solo, ele pode ser determinado de formas diferentes. Normalmente, na área agronômica, isso é feito através de um potenciômetro, onde a gente vai medir o pH dos solos usando um eletrodo indicador. Na aula de hoje, nós vamos ver como é a característica do pH de dois solos diferentes, mas utilizando um indicador de pH. Para isso, o primeiro processo é o tratamento da amostra. Nós verificamos que quando vamos analisar ferro, é necessário adicionar ácido sulfúrico para fazer a abertura da amostra, ou seja, a digestão da amostra e liberar os íons ferro para a solução. No entanto, quando estamos avaliando o pH de um solo, eu não posso usar nenhuma solução ácida, nenhuma solução alcalina, pois elas afetariam esse pH. Então, comumente, a análise de pH de solos ela é feita utilizando água deionizada ou uma solução de KCl. O KCl utilizado é comumente na concentração 1 molar. Para isso, então, a gente vai verificar a diferença de fazer a análise do solo utilizando água e KCl. Para isso, vamos pegar o nosso solo 4, o mesmo que nós utilizamos para analisar o ferro na aula anterior, e vamos colocar em cada um dos beckers um cachimbo de amostra contendo aproximadamente 1 centímetro cúbico. Em um destes recipientes, nós vamos adicionar água deionizada e no outro nós vamos adicionar KCl. Então, o primeiro passo, eu vou transferir uma quantidade de água deionizada para um becker e vou efetuar a pipetagem do mesmo. Para isso, então, eu irei utilizar uma pera e uma pipeta. Vou pipetar até o traço de aferição. Então, no primeiro becker, eu vou adicionar a amostra de água, eu vou tratar a amostra com água. Como eu utilizei água deionizada, eu não vou efetuar a lavagem da pipeta. Então, agora na segunda amostra, eu vou tratar com KCl 1 molar, ou seja, cloreto de potássio. Sempre o menisco é ajustado na altura dos olhos. Então, minha segunda amostra, eu vou tratar com uma solução de KCl.
As amostras serão homogeneizadas, então vou agitar por aproximadamente 1 minuto. Uma vez agitado, vou lavar meu bastão de vidro para não contaminar e vou agitar a segunda amostra. As amostras permanecerão em repouso por aproximadamente 20 minutos e depois nós efetuaremos o processo de filtragem. Agora que já aguardamos o processo de repouso das amostras para a análise do pH, vamos fazer o processo de filtragem, utilizando novamente um esquema com os Erlenmeyers, os funis de vidro e os papéis preguiados. Vamos então primeiro colocar a solução com água e a solução com KCl. Observe que o processo de filtragem agora é diferente. O processo com KCl ocorre muito mais rapidamente do que aquele com água. Isso se dá também em função da força iônica da solução de KCl ser muito maior do que a força iônica da água, o que interfere no comportamento das espécies em solução. Bom, vamos aguardar este processo de filtragem para que possamos recolher o filtrado e analisá-los utilizando então um indicador universal. Esse indicador universal é produzido a partir de uma mistura de indicadores e nos fornece, assim como vimos na aula anterior da escala de pH, um valor de pH para cada ponto na escala de pH com colorações diferenciadas. Bom, agora que aguardamos o tempo de repouso para a análise do pH dos solos, vamos recolher o filtrado. Amostra com água. Observem que ela fica ligeiramente turva. E a amostra com KCl. Eu vou deixar as duas mais ou menos na mesma quantidade para que a gente possa observar. Observem a diferença do tratamento de amostra sobre o aspecto das mesmas após a filtragem. Enquanto a amostra que foi tratada com água, ela permanece turva, né? Então ela apresenta uma elevada turbidez, a amostra que é tratada com KCl, ela aparece extremamente límpida. E mais uma vez, isso está interrelacionado à força iônica desta solução de KCl. O KCl é um sal neutro, então ele não interfere no pH da solução. Bom, para verificarmos o pH dessas soluções, iremos então adicionar o indicador. Esse indicador universal que nós estaremos utilizando. Vamos adicionar 2 gotas aqui e 2 gotas do indicador aqui. Observe que existe uma diferença de coloração para as duas soluções. Enquanto o nosso solo, que foi tratado com água, ele está com uma coloração próximo do neutro, o nosso solo, que foi tratado com KCl, está com uma solução que tem uma característica ácida. Por que essa diferença, Cláudia? Bom, o que ocorre? Quando eu adiciono o KCl na solução, eu consigo fazer o deslocamento, por exemplo, de íons alumínio. E a gente sabe que os íons alumínio são algumas das espécies, assim como o ferro, que pode alterar o pH de solos. Então, quando eu verifico o pH de um solo
em uma solução de solo com água, ela não necessariamente me dá a solução, me dá o pH, ou seja, me dá a acidez realmente presente neste solo. Por quê? Porque a gente também contém nos solos espécies como ferro e alumínio que interferem nesse processo de acidez. Desta forma, ao analisar utilizando uma solução salina, eu consigo deslocar essas espécies e perceber então que se há presença de alumínio ou ferro no solo, eu vou passar a ter uma solução mais ácida. Essas análises, para ser feita o cálculo posteriormente do manejo, elas não são feitas através de um indicador de pH, mas sim de um sistema instrumental onde se utiliza um eletrodo indicador do pH. Por quê? Porque quando se utiliza um eletrodo de pH, essas análises elas vão ser mais exatas do que quando eu faço uma análise visual. Por hoje era isso. Até a nossa próxima aula.